Bom, pessoal, nós vamos prosseguir a nossa análise aqui do uso das probabilidades, falando um pouquinho mais da probabilidade condicional e, claro, através dessas ideias, corrigir alguns exercícios da última lista que nós trabalhamos. Bom, na última aula, nós comentamos que a definição de probabilidade condicional, ela envolve dois atores, um evento A e um evento B, de tal modo que matematicamente essa representação ela fica escrita como sendo a razão da intersecção da probabilidade do evento A com B sobre o evento B. Por quê? Porque a ideia central está ligada ao fato de que o cálculo da probabilidade do evento A ocorrer ele só pode ser efetuado uma vez que você conhece algo sobre o B. Lembra que nós comentamos que a interpretação que nós fazemos dessa instrução indica que a probabilidade de A, dado que B ocorreu, significa a probabilidade condicional de A dado B é a mesma coisa que a probabilidade de A, uma vez que, sempre que, dado que o B ocorreu. É sempre com essa premissa que eu consigo calcular essa representação. A consequência do uso dessa definição envolve um outro conceito que nós vamos mencionar hoje, que são eventos independentes, probabilidade de eventos independentes. O próprio nome diz independência, não depende, eventos independentes. E essa condição de independência de eventos, ela pode ser mostrada de forma muito interessante através da própria definição de probabilidade condicional, pelo fato de que ela está associada à intersecção dessas duas informações. Se eu for analisar com base na definição de probabilidade condicional, eu digo que dois eventos são independentes quando a probabilidade de A, dado que B ocorreu, é sempre a probabilidade de A. Por quê? Porque não importa o que eu saiba sobre o evento B, a probabilidade de A não se altera. Então, nessas condições, nessa interpretação, eu digo o seguinte, que os eventos são independentes, ou seja, a independência de dois eventos, matematicamente, ela pode ser identificada dessa forma. Quando, não importando a condição sobre B, a probabilidade de A não se altera. A outra forma de você mostrar que dois eventos são independentes é utilizando a própria definição de probabilidade condicional. Por quê? Porque se eu conseguir provar a partir dessa definição esse resultado, eu também consigo mostrar que existe uma relação entre a intersecção de dois eventos A e B e a independência entre eles. Como que eu posso mostrar isso de maneira razoavelmente simples? É bem tranquilo, é pensar o seguinte, olha, que expressão que eu devo colocar aqui no meu numerador, onde eu tenho uma intersecção, para que isso aconteça? Não é difícil pensar que para que isso aconteça, o P de B tem que ser eliminado. Então, para que ele seja eliminado, eu preciso colocar um P de B aqui em cima. Por quê? Porque para acontecer essa eliminação, eu naturalmente cancelaria entre eles. E para surgir o P de A, nada mais é preciso de que coloque-se o P de A aqui. Então, se você fizer isso, você cancela o P de B com o P de B, então você retorna com o P de A. Então, a outra maneira de você enxergar que dois eventos são independentes é mostrar que a intersecção entre eles é igual ao produto das duas probabilidades. Sempre tome-se cuidado para que você consiga efetuar essa representação de forma correta. A premissa é de que isso aqui aconteça, que os dois eventos sejam independentes. Beleza? Isso é um detalhe muito interessante e que seria útil e que é útil na resolução de alguns exercícios aí da lista. Além dessa informação, nós vamos montar mais um exemplo, usando uma tabela, de como você pode calcular o uso da probabilidade condicional, baseado, mais uma vez, naquele último exemplo que nós fizemos, quando nós montamos uma tabela e analisamos a correlação que existia entre pessoas com excesso de peso, abaixo de peso e a pressão arterial. Vamos montar um exemplinho dessa natureza.
para que a gente possa ter uma ideia de que o processo seja executado com exatidão. Vamos apagar aqui e vamos fazê-lo dessa forma. Então, o exemplo que nós temos aqui é o seguinte, que eu separei para vocês, né? Imagina que, né, exemplo, vou apagar um pouquinho melhor isso aqui. Então, imagina o seguinte, que na FATEC, né, na FATEC eu conduzi uma pesquisa com 500 alunos que custaram a disciplina de estatística. Na FATEC, uma pesquisa foi efetuada com 500 alunos que cursaram matemática discreta, que cursaram MD. Eu vou só abreviar aqui. E aí, dessa pesquisa, né, eu aferi alguns resultados e sobre esses resultados eu quero calcular probabilidades. Então, como é que eu faço isso? Então, vamos lá. Então, digamos essa pesquisa com 500 alunos, você tem uma divisão aí entre homens e mulheres, né? E eu tenho os seguintes dados. Vou colocar aqui em tabela, vamos separar aqui por sexo, né? Homem e mulher. E a pesquisa era algo bem simples. O questionamento era se você havia gostado ou não de cursar a disciplina. Essa era a ideia. Vou colocar aqui gostou, sim e não. E aí, com base nessas observações, nós temos aí os dados dessa pesquisa que nós vamos aqui mencionar. Então, vamos colocar aqui essa tabelinha, vamos representar o total e vamos colocar os dados envolvidos. Então, nós temos lá 140 homens que gostaram, 100 que não gostaram, 200 mulheres que gostaram, 60 que não gostaram, e aí aqui também eu tenho os totais, né? Então, vamos colocando os totais aí, você tem que fazer aqui uma outra linha horizontal, 340, 160, aqui eu tenho 240 e aqui eu tenho 260, claro, a totalização tem que gerar 500. Então, essa tabela pode aparecer para você em algum exemplo. E aí, sobre ela, nós faremos algumas observações que envolvem o uso da estatística e, naturalmente, essa estatística associada ao uso do nosso tema, que é o cálculo de probabilidades. Então, você tem desse universo aí 500 alunos. Esse é o teu espaço amostral. Então, dentro da definição que a gente aprende em termos de probabilidade, quando eu menciono um evento A qualquer, por definição, eu tenho o número de elementos desse evento pelo número de elementos do espaço amostral. Então, o nosso espaço amostral eu já conheço, que é esse aqui. Então, com base nessa tabela, nós vamos fazer algumas observações, algumas perguntas. Então, vamos lá. Os questionamentos seriam o seguinte, né? Vamos lá fazer os questionamentos que estavam associados a essa tabela. Então, se eu escolher aleatoriamente um aluno, vamos fazer os seguintes questionamentos. Qual é a probabilidade que ele seja homem? Probabilidade que seja homem. No item B, qual é a probabilidade de ele ter gostado da disciplina? Vou abreviar aqui. No item C, qual é a probabilidade de ser uma mulher? No item D, qual é a probabilidade de ele não ter gostado da disciplina? Não gostou. No item E, seja uma mulher ou gostou da disciplina. Ó, seja uma mulher ou é o quê? União, gostou da disciplina. No item F, o
questionamento é: seja mulher e gostou da disciplina. Olha aqui a diferença, seja mulher ou, seja uma mulher e gostou. Então, se for o caso, M, intersecção. E no item G, dado que o aluno escolhido gostou da disciplina, qual é a probabilidade que ele seja homem? Dado que o aluno escolhido gostou da disciplina, qual é a probabilidade que ele seja homem? Ou seja, você já sabe uma informação sobre o experimento, ele gostou da disciplina, qual é a probabilidade que ele seja homem? Aí você trabalha com a probabilidade condicional. Probabilidade de que o aluno seja homem, uma vez que, dado que, considerando que ele gostou da disciplina. Essa é a análise que a gente vai fazer desses exercícios, beleza? Vamos lá. Então, com base na nossa tabela, qual é a probabilidade de que seja um homem? Você tem na nossa tabela que de um universo de 500 alunos, 240 eram homens. Então, é 240 no universo de 500. Gostou? Lá na vertical, os alunos que você tem que gostaram da disciplina são 140 homens, 200 mulheres. Então, você tem 340 no universo de 500. Mulher, você tem na tabela 260 mulheres lá na horizontal. Então, desse universo, você tem 260 sobre 500. É isso que nós temos. No item D, ele pergunta: probabilidade dos alunos que não gostaram da disciplina. Não gostou da disciplina. Você tem aqui na nossa tabela um universo de 160 em 500. E aí agora muda um pouquinho. Qual é a probabilidade do aluno ser mulher ou gostar da disciplina? Aqui eu uso o teorema de soma, ou seja, a probabilidade de M mais a probabilidade de G menos a probabilidade da intersecção de M com G. Então, para cada um desses casos eu preciso usar a definição de probabilidade. Então, nós vamos apoiar no que nós já temos aqui, 260 sobre 500, mais 340 sobre 500, e aí aqui a novidade, a intersecção de M com G, que já vai resolver o item F, inclusive. Então, você vai olhar lá na tabela e você vai observar o seguinte: olha, seja uma mulher e gostou da disciplina, que é o que ele está mencionando aqui, você tem um total de 200 no universo de 500. E aí, como você tem o mesmo denominador, você repete esse denominador que é 500 e trabalha apenas com os numeradores. 260 mais 340 menos 200. Você pode fazer 260 menos 200 dá 60, mais 340. Então você tem aí um universo de 400 em um universo de 500 alunos que participaram da pesquisa. Isso resolve aqui, ó, o item F, que é a mesma coisa, e aí eu vou para o item G, que envolve a informação da probabilidade condicional, que é que eu queria chegar até lá. Então, no caso da probabilidade condicional, P de H barra G, aqui eu estou mencionando o seguinte: a probabilidade do aluno ser homem uma vez que ele gostou da disciplina. Então, por definição, é P de H intersecção com G sobre P de G. Como é que você calcula isso daqui? Você vai para a definição. Qual é a definição de probabilidade? Número de elementos de cada evento pelo número de elementos do espaço amostral. N de sigma. Número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral. Nesse caso específico, eu posso usar os dados que eu já conheço dos outros enunciados, dos outros itens. Mas se eu não tiver, eu poderia abrir a expressão dessa forma, usando a própria definição. E aí eu teria o seguinte, olha, N de H intersecção com G
sobre o N do espaço amostral. Na divisão, eu inverto a operação. Então, aqui vira uma divisão agora dessa forma. N sobre N de G. E aí, eu observo que como esses dois são iguais, eu cancelo. Então, na minha expressão da probabilidade condicional, o que eu vou ter que calcular é o número de elementos da intersecção de H com G pelo número de elementos de G. E aí, se você observar bem, é a mesma leitura que nós fizemos da tabela da semana passada. Porque o cálculo da probabilidade, ele é restrito aos elementos que gostaram. É a informação que você tem. Qual a probabilidade de você escolher um aluno, seja homem, dado que ele gostou da disciplina? Está vendo que o cálculo é feito sobre apenas os que gostaram da disciplina. E aí o que você tem que fazer é olhar na tabela e identificar lá. Vamos olhar na nossa tabelinha. Você tem que do total lá 140 gostaram, né, e são homens, H inter G, se você olhar lá. E do total de gostaram, você tem lá 340. Então isso aqui seria para nós a resposta do exercício. E aí finaliza esse exemplinho que nós queríamos aí mostrar para reforçar um pouco as ideias de probabilidade condicional. Então, com base nisso, nós vamos resolver alguns exercícios aí da lista que estavam pendentes. Alguns que tínhamos aí para solucionarmos. Né? Vamos lá. Então, faremos alguns deles, dessa lista de probabilidades, e aí os demais nós faremos aí um feedback sobre a dificuldade ou não que você tem de resolver com base nesses que nós vamos agora executar. Então, o primeiro exercício são fornecidas as probabilidades de P de A, P de B e P de A barra B. São dados esses valores aí para nós. Primeiro exercício, então o P de A dado para a gente aí é de meio, o P de B é 1/4 e o P de A barra B é 1/3. É isso que ele menciona. Aí, com base nessas informações, ele diz para mim o seguinte, olha, utilizando as leis das probabilidades, calcule o P de A barra, o P de A barra, o P de AB e o P de A união com B. Então, vamos lá. Isso no item A. O P de A barra é aquele que a gente chama de complementar. Então, esse é o mais tranquilo. Por quê? Porque se você tem a probabilidade de um evento A, quando você soma com a probabilidade do seu complementar A, lembra que, por definição, essa soma sempre tem que ser igual a quanto? A 1. Então, se o P de A é meio e a soma com ele tem que ser 1, então o P de A barra só pode ser meio também. Porque somando meio com meio você retorna 1. Então esse aqui fechou. Esse aqui é interessante agora, o P de AB. Por que o P de AB é interessante? Cai no que a gente acabou de falar agora há pouco, sobre o uso das probabilidades condicionais, associado a eventos independentes. A comparação que eu tenho que fazer aqui, é essa informação com essa. Lembra que eu comentei agora há pouco que se o P de A barra B for igual a P de A, os eventos são o quê? São independentes. Se eles são independentes, isso indica o seguinte, que essa intersecção, ou seja, a forma também de escrever intersecção pode ser como produto de A por B, pode ser resolvido através do produto de P de A por P de B. Então, com base nesses dados que eu tenho aqui, eu poderia, de forma rápida, multiplicar P de A, P de B, 1 meio por 1/4, e dar 1/8 e resolver o exercício. Só que eu não posso fazer isso nesse caso, por quê? Porque a comparação do P de A barra B com P de A vai me determinar o porquê de não fazer isso. Esses dois não são iguais perante os dados que nós temos. Se eles não são iguais, não são independentes, logo eu vou ter que cair no uso da definição da probabilidade condicional para poder resolver. Porque essa operação de multiplicação eu só posso fazer se esses dois termos aqui forem iguais, coisa que não acontece ali. Então, por conta disso,
o P de A, B, que eu quero, ele vai sair daqui, da definição de probabilidade condicional. P de A barra B, como sendo P de A, B, a intersecção dá o mesmo sobre o P de B. Então, o que eu faço? Multiplicação em cruz, aqui é como se houvesse 1, então P de AB vai ser, na verdade, o produto de P de A barra B, que a gente tem que é 1/3, pelo P de B, que é 1/4. Então, o resultado aqui vai gerar para a gente 1/12. 1/12. Essa que é a informação que retorna para nós a resposta de P de AB. Beleza? É isso daí. E aí, o P de A união com B, que é o que a gente vai calcular agora. Né? O P de A união com B, a gente vai usar o teorema de soma lá. P de A união com B é igual a P de A mais P de B menos P de AB, ou A inter B, é a mesma coisa, eu já comentei. Então daí você substitui os dados, meio mais 1/4 menos o resultado do P de AB. Você tira o MMC aí, 2, 4 e 12 é 2, toma cuidado que divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, dá 6, 3 e aqui dá 1. Então 6 e 3, 9 e 1, 8. 8/12, se precisar, se quiser simplificar, simplifica por 4, então 8 por 4, 2, 12 por 4, 3, e você chega a 2/3. Então, o item A é isso daí, você tinha que resolver esses itens. No item B, ele quer que eu use diagramas para calcular duas informações, né? Ele quer que eu calcule o P de AB barra, no item B, o P de AB barra e o P de A barra união com B barra. A barra união com B barra. Então, se ele quer que eu use diagramas, o que ele quer que eu faça é o seguinte. Então, nós vamos desenhar aqui um diagrama. Vamos imaginar que esse retângulo constitua o nosso espaço amostral e os nossos dois conjuntos aqui, ó, o conjunto A e o conjunto B. Então, nós temos o A e o B. O que ele quer que eu calcule é a intersecção de A com B barra. Então, o que é o B barra? É o complementar de B, que é tudo que está fora do B. Então, é essa região aqui, ó, que eu vou rachurar, ó. Tudo que está fora do B. Vendo? Só que ele vai fazer intersecção com A. Então, se ele fizer intersecção com A, onde que ele vai pegar? Essa faixa que está aqui, ó. Ou seja, as faixas onde estão escritos desenhados em laranja e preto, é o que eu quero calcular, que é justamente isso daqui. Então, se eu observar agora essa região, ela é exatamente quem? O P de A menos a intersecção. É essa que era a ideia do uso do diagrama. Então, o P de AB barra aí, que eu quero, é na verdade a subtração do P de A, que é tudo isso que você tem, menos esse pedacinho, que a gente calculou no item A, que é 1/12. Então, tirando o MMC, 12 por 2 dá 6, 12 por 12, 1 vezes 1, 1. Então, aqui você chega no total de 5/12. É isso que o resultado gera pra gente, beleza? Bom, no outro caso, que é o P de A barra união com B barra, o que ele quer que eu faça é a mesma coisa. Então, eu vou lá, desenho meu diagrama, construo os dois conjuntos, o conjunto A, o conjunto B, e aí ele quer a união dos complementares. Então, o que eu faço? Complementar de A barra, tudo que está fora do A, vamos desenhar aqui em preto. Complementar de B, tudo que está fora do B. Então, desenho aqui em laranja, tudo que está fora do B. Ou seja, se eu observar bem aqui, ó,
a região que eu vou calcular, que eu quero calcular, na verdade é o quê? É tudo menos quem? Menos o que está no meio, que é a intersecção. Porque toda região, todo retângulo corresponde ao ponto de espaço amostral, que a gente sabe que por definição é igual a 1. Então, extraindo da única região que eu não desenho, que é a intersecção, que a gente já sabe que é 1 sobre 12, então o resultado desse elemento aqui, de PA barra união com B barra, é 11 sobre 12. E isso finaliza aí o exercício 1, beleza? Essa que era a ideia que queria mostrar para vocês em relação a esse exercício, para que a gente pudesse fazer ele com correção. Então, eu vou pular o exercício 2, eu vou fazer o exercício 3. O 2 é uma representação de conjuntos, que é para você exprimir na mesma linha de argumentação do primeiro. Então, no 3 ele fala o seguinte, olha, ele pergunta qual é o número de jogadas de uma moeda, 3, qual é o número de jogadas de uma moeda necessário para assegurar uma probabilidade superior a 0,75 ou 75% de se obter ao menos uma cara. Interessante esse exercício. Ele quer o seguinte, olha, ele quer saber o número de jogadas, vamos colocar aqui, número de jogadas, de modo que se obtenha uma probabilidade superior a 0,75 e se obter ao menos uma cara. Se eu chamar aqui cara de K, K maior ou igual a 1. Obter ao menos uma cara de que isso aqui seja maior que 75%. Então qual é a ideia aí? Você vai trabalhar de uma forma bem interessante, que é da seguinte maneira. Você quer obter ao menos uma cara, então você vai fazer N jogadas. 0, uma jogada, 1, uma jogada, 2 jogadas, 3 jogadas, 4 jogadas. Você não sabe quantas jogadas você quer. Ele quer saber a probabilidade de se obter ao menos uma cara. Qual o número de jogadas necessário para se obter ao menos uma cara que seja superior a 0,75. Quando eu falo ao menos um, eu estou falando o quê? Um número de jogadas que tem que ser, no mínimo, maior ou igual a 1. Ou seja, eu estou falando de um total de jogadas que é calculado a partir de 1, ou seja, de 1 em diante. Por que eu estou mencionando isso? Porque para resolver o exercício, fica interessante você trabalhar com o fato de que, quando você joga uma moeda, qual é a probabilidade de você obter uma cara ou uma coroa? É de 50%, considerando uma moeda honesta. Só que você não sabe a quantidade de jogadas que você vai fazer. Então a ideia é pensar o seguinte, olha, probabilidade de se obter ao menos uma cara. Ao menos uma cara é um valor o quê? N maior ou igual a 1. Isso, considerando essa reta, não é a mesma coisa que você trabalhar com a totalidade, 100%, menos. Por que menos? Porque eu vou pegar todas as contribuições, ou seja, a partir de N maior ou igual a 1, menos o restante, que seria a probabilidade de você obter o quê? Nenhuma cara. Por que nenhuma cara? Porque se ele quer calcular a probabilidade de você obter ao menos uma cara, isso é a mesma coisa que eu calcular o quê? O total menos a probabilidade de você obter nenhuma cara. Como eu sei que a probabilidade de você obter uma cara é de 50%, o que eu faço aqui nesse processo é simplesmente pegar o todo e subtrair da probabilidade de você não obter nenhuma expressão em cara, que seria o intervalo entre 0 e 1, uma vez que não existe 0,4 jogadas, 0,5 jogadas. Mas isso eu quero calcular de modo que seja superior a 75%, ou 0,75. Bom, a ideia então é que eu resolva essa inequação. E aí resolver essa inequação corresponde a trabalhar com o conceito de potência. Então nesse caso aí, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer uma inversão, trabalhar com base 2 para poder chegar no resultado que eu quero. Como é que eu faço isso? Simples. Eu vou jogar 1 meio elevado a n para cá e o 0,75 aqui para a esquerda.
Então daí eu vou ter 1 menos 0,75 maior que meio elevado a n. Daqui eu sei que 1 menos 0,75 é 0,25. Então dá 0,25 maior que meio elevado 25 maior que meio elevado a n. E aí agora eu vou proceder ao método de escrever na mesma base, porque eu estou trabalhando com potenciação. Então nesse caso aí, o que eu faço? Escrevo 0,25 na forma decimal, que é 25 sobre 100, que se eu quiser reduzir a mesma coisa que 1/4, e usa-se 1/4 da seguinte forma: 1/4 maior que meio elevado a n. O que eu já sei? Que 4 pode ser fatorado como 2, então 4 fica como 2 ao quadrado. E isso maior que 1 sobre 2 elevado a n. E aí eu vou para o pulo do gato, que é escrever na mesma base. Quando eu inverto a base, no caso 2, eu mudo o sinal do expoente, a positivo fica negativo. Aqui eu faço a mesma coisa, inverto a base e mudo o sinal do expoente, fica negativo. As bases são iguais, eu cancelo, então eu só trabalho com os expoentes. Então, menos 2 menor que menos n. Se eu inverter jogando para a esquerda, então menos 2 menor que menos n é a mesma coisa que dizer que n é maior do que 2. Ou seja, eu preciso fazer mais que 2 jogadas para que eu tenha assegurada a probabilidade de você obter ao menos uma cara em 75% das possibilidades, superior a 75%. O exercício escolhi fazer porque ele é um pouquinho mais complicado por conta do uso aí de funções exponenciais para sua resolução. Agora vamos para o exercício 4, onde é uma demonstração. Ele faz o seguinte para a gente, pergunta, olha, demonstre que se A está contido, esse símbolo aqui significa está contido em B, então, P de A é menor ou igual a P de B. Isso aqui a gente lembra da lógica, né? Um processo lógico, mas a gente não vai resolver usando a lógica proposicional não, embora os sim então sejam bem conhecidos de vocês. A ideia seria trabalhar com conjuntos. Se eu estou dizendo que o A está contido em B, estou dizendo que o A está interno ao B. Então se eu tenho o conjunto A está contido em B, ele pode ser escrito dessa forma. Por exemplo, eu estou mencionando que o que eu quero calcular é essa probabilidade, que A seja menor ou igual a B. E aí a ideia é trabalhar com o conceito de probabilidade. A gente sabe que probabilidade é a razão entre o número de elementos, número de ocorrência de um evento, pelo número de elementos do espaço amostral. E essa é a ideia que eu vou usar para resolver. Por quê? Porque a ideia seria o seguinte, como A está contido em B, o número de elementos de A é menor ou igual que ao número de elementos de B, uma vez que ele está contido. Por sua vez, o NA é no mínimo maior ou igual a 0. Você pode ter um conjunto sem elemento nenhum. Como você vai trabalhar com probabilidade, então nada mais que eu preciso é fazer essa demonstração escrevendo a razão do número de elementos do espaço amostral. Isso aqui, ó. E aí, ao fazer essa representação, você tem a sua prova requerida. Por quê? Porque daí, por definição, você chega à conclusão de que 0 por n de sigma é 0, n de ômega é 0, e isso é menor ou igual a P de A, que é a definição da probabilidade, que por sua vez é menor ou igual a P de B, que é a definição de probabilidade. E isso é a verificação, essa é a prova que eu precisava para resolver esse caso, esse exercíciozinho aí, beleza? Então tá feito, isso aí é o exercício 4. Vamos agora para o exercício 5.
No exercício 5, ele fala o seguinte, olha, as probabilidades de um estudante passar em álgebra, em literatura, em ambas, são 0,75, 0,84 e 0,63 respectivamente. Então vamos lá, possibilidade de passar em álgebra, passar em literatura e passar ambas, né? Álgebra e literatura. Então é dado aí pra gente, o P de A é 0,75, 0,84 e 0,63. Esses são os dados que eles nos fornecem. O questionamento é o seguinte: qual é a probabilidade dele passar em álgebra, sabendo-se que passou em literatura? Olha aí a pergunta. Qual é a probabilidade de passar em álgebra, sabendo-se que passou em literatura? Mais uma vez, eu vou trabalhar com probabilidade condicional. Probabilidade de passar em álgebra, considerando que, uma vez que, sabendo que, dado que ele passou em literatura. É essa a interpretação. E aí eu uso probabilidade condicional. P de A intersecção com L, ou P de AL, sobre P de L. E daí, basta que eu use os dados que eu tenho. Então, P de A intersecção com L é 0,63. O P de L é 0,84. E aí, fazendo as contas, você tem na divisão que isso aqui é 0,75. E aí, esse é o resultado. E olha que observação interessante. O P de A barra L, o P de A barra L, que é 0,75, é igual ao P de A. O que está me dizendo aqui? Ó? Que esses eventos, eu já terminei o exercício, é isso aqui, que eles são independentes. Ou seja, o fato de você saber que o aluno passou em literatura não afeta sobre a probabilidade dele ter passado em álgebra. Ou seja, a probabilidade dele ter passado em álgebra, sabendo que ele passou em literatura, é igual a P de A. Não importa o que você saiba sobre a aprovação ou a probabilidade dele passar em literatura. A probabilidade de passar em álgebra não se modifica. Identificando que esses dois eventos aí, álgebra e literatura, são independentes. Essa que é a ideia. Exercício muito bacana esse, porque é simples e ao mesmo tempo é conceitual. Bom, aí nós vamos pular o exercício 6 e nós vamos aqui finalizar com o exercício 7. Tá? O 6 é uma extensão do exercício 5. Dá para vocês tentarem resolver, depois a gente dá um feedback e a gente faz o exercício 7. Então, no exercício 7, ele fala assim: o sistema tem dois componentes que operam independentemente. Suponhamos que as probabilidades de falha dos componentes 1 e 2 sejam 0,1 e 0,2 respectivamente. Então, eu vou colocar aqui, ó, probabilidade de falha 1, componente, vou colocar aqui falha comp 1, componente 1, é de 0,1. Probabilidade de falha comp, né, componente 2, 0,2. É isso. Eu acabo repetindo o mesmo texto aqui. Quero determinar a probabilidade do sistema funcionar em dois casos. Eles são ligados em série, isto é, ambos devem funcionar para que o sistema funcione. E no segundo caso, em paralelo. Basta que um funcione para que o sistema funcione. Então, olha só. No caso A, ligados em série, né, e aí isso é um conceito de eletricidade, o que eu estou mencionando, ele coloca em parênteses, é que ambos devem funcionar. Então, olha só. Se a probabilidade de falha é de 0,1 e 0,2 respectivamente, para que funcione, é o complementar. Na condição de ser ligado em série, é que ambos estejam funcionando. Então, a probabilidade de funcionar, vou colocar aqui, ó, funcionar 1, está interseccionado com a probabilidade funcional 2. Por quê? Porque quando eu menciono que eles ligados em série, ou seja, ambos devem funcionar, significa, na verdade, que eu estou querendo que os dois estejam funcionando simultaneamente. Então, isso aqui corresponderia ao cálculo da probabilidade do componente 1 funcionar vezes
a probabilidade do componente 2 funcionar. Então, nesse caso, trabalhar com complementar seria 0,9 multiplicado por 0,8. Então, essa probabilidade aí geraria para a gente 0,72 no item A. No item B, a pergunta é: qual é a probabilidade de que eles estejam ligados em paralelo? Ou seja, basta que um funcione para que o sistema funcione. Nesse caso, basta que um funcione para que o sistema funcione. Então, eu vou trabalhar com a probabilidade em termos do teorema da soma. Então, a probabilidade de funcionamento de um ou a probabilidade de funcionamento do outro. Basta que um funcione para que o sistema funcione. Então, eu vou trabalhar com a probabilidade de funcionamento do primeiro mais a probabilidade de funcionamento do segundo menos a probabilidade de funcionamento de ambos, né? Que nós calculamos aí, inclusive no item A, né? Funcionamento do segundo componente. Então, nesse caso aí, o cálculo ficaria da seguinte forma: 0,9 mais 0,8, que é a probabilidade de funcionamento do 2, menos a intersecção, que é 0,72. Então, fazendo as contas aí, 1,7 menos 0,72, você chega aí no total de 0,98. Ou seja, se eles estiverem ligados em paralelo, a probabilidade de que o sistema funcione é 98%, caso em série 72%. Com isso aí, a gente finaliza essa listinha de probabilidades. Os outros exercícios vocês deverão fazer e a gente, mais adiante, dá um feedback sobre a resolução desses que ficaram pendentes, beleza? Valeu, muito obrigado e é isso aí.